Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Isso vos farão, porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Eu não disse isto desde o princípio, disse o Senhor, porque eu estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, e vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. O pecado, porque não crê em mim. Da justiça, eu vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Consolador, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Agora, no capítulo 6, no versículo 9 de Apocalipse, somente o versículo 9. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue, os que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Senhor Deus, nós cremos e estamos na hora, a hora mais importante que os mortais já viveram, a hora mais importante para este mundo, a hora mais importante para os eleitos, e o momento mais cruciante para o ímpio, que nada conhece do que diz as Escrituras para o nosso tempo e para esta hora. E agora, Senhor, nesta noite, eu tomo a sua palavra como regra única de ensinamento, como maneira única de colocar a noiva no arrebatamento, como uma maneira única de dar ao Espírito Santo para a igreja, trazer a igreja ao novo nascimento. Meu Deus,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que o interesse hoje é tão pouco nas coisas espirituais. Sabemos que o mundo, que a situação, que a condição obriga as pessoas a procurar por coisas naturais para o seu bem-estar, para o seu aconchego. Senhor, há tantas lutas para adquirir um lugar de conforto. Há tantas lutas para satisfazer os seus próprios desejos. É o que acontece em todas as áreas, em todas as camadas sociais. Mas com os santos do Senhor, não é assim. Eles estão lutando para deixar isto aqui, porque isto não há mais caminho para prosseguir. Chegamos no tempo do fim, na hora final. Abre a sua palavra nesta noite, mais uma vez, e fala conosco. Nós necessitamos e precisamos de Ti. Nós pedimos, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Perdoa-nos porque muito pecamos e erramos, porque estamos em um corpo próprio para pecar, porque este corpo foi feito desse material, chamado pecado, chamado desobediência, chamado prazer. Por isso ele gosta do prazer, porque ele foi feito de prazer. Mas estamos indo para um perfeito, que não é gerado pelo prazer, nem pela desobediência, mas o corpo palavra, o corpo eterno, aquele que está bem próximo de nós agora, aguardando esta alma redimida. Senhor, ó Senhor meu Deus, no nome de Jesus Cristo, ajuda-nos mais uma vez, nós pedimos isto para a glória do seu nome. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. O que eu quero dizer, sempre Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. O quinto selo que nós lemos aqui está tratando simplesmente com o povo judeu. Não trata com o povo gentil, judeu. E nós encontramos no quinto selo que não há mais nenhum animal de combate. Quinto selo não tem animal de combate. E se você ler também o sexto selo, não tem animal de combate. Você lê o primeiro selo, você vê a primeira era da igreja, era o leão, um animal de combate, o leão. Depois você chega no segundo selo, você encontra um animal de sacrifício, o boi, era o animal de combate. Era o espírito que estava nos cristãos, representado pelo boi. O boi que trabalha, o boi que ara a terra, o boi que é um servo e que serve o seu patrão. E no final, ele vai para o sacrifício. No final, ele vai para o matadouro. Ele morre. Ele trabalha e morre. Esse era o espírito dos cristãos para enfrentar a arena, enfrentar as perseguições. Do leão foi para combater todo o ismo que veio ao redor da igreja na primeira era, nos dias de Paulo. O evangelho genuíno, que a igreja primitiva caminhou com esse evangelho por um longo tempo, ressuscitando os mortos e salvando dezenas, centenas de milhares de almas. E foi Pedro, e foi Paulo, e foram os apóstolos, até que chegou até em João chegou em Policarpo. Então nós encontramos esses dois animais de combate, que primeiro é o leão, depois o boi. E em seguida nós encontramos o outro animal de combate, e que era a sabedoria do homem. Apareceu o animal com o rosto de homem, que foram os reformadores e que trouxeram luz
quando a igreja estava numa densa escuridão, quando a igreja estava cercada e tomada de todo tipo de ensino romano. E por fim, encontramos o último animal, que era uma águia voando, certo? 4 animais de combate. Terminaram-se as eras da igreja. Nós chegamos agora exatamente quando termina a primeira era, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima era Laodiceia. No capítulo 3 de Apocalipse, entramos para o capítulo 4. No capítulo 4, você vai ler exatamente o que Deus estava fazendo, estava arrebatando a igreja, quando ele diz assim: e depois dessas coisas, ou seja, depois das eras, depois de que tudo tinha passado, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Essa porta é Cristo. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. A sua aparência era perfeita, era como pedra de jaspe, sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono. Era semelhante a esmeralda. Ali está cercado pelo arco celeste. Aqui a igreja está raptada. Aqui João subiu para a presença de Deus. O que quero dizer? Que o curso terminou. Não há mais animal de combate. A arca, ela saiu, caminhou 40 anos no deserto. Tinha sacerdote, tinha todos os rituais, e a arca caminhou. Deus enviava, Deus manifestava num pilar de fogo, porque a arca estava ali. Se tirasse a arca, acabou. Deus não tinha motivo para vir num pilar de fogo, porque a arca estava no lugar santíssimo. A nuvem levantava, Israel levantava acampamento e caminhava com a nuvem. Quando escurecia, o pilar de fogo guiava Israel no deserto. Nuvem de dia, pilar de fogo de noite. E todas as vezes que ia ministrar, que o sumo sacerdote entrava no lugar santo, lá estava a presença do Senhor. Chegou um tempo que Deus tirou Moisés, depois de todos os acontecimentos do deserto, depois de Cádiz Barneia, que levantou Coré, Datã, Abirã mais tarde, depois da rocha ser ferida, de todas as manifestações de Deus no deserto, quando passou por todo esse processo, que Deus levou Moisés no Monte Nebo e mostrou a terra, e disse: você não vai entrar naquela terra, porque você me desobedeceu. Pensou bem, Moisés obedeceu a Deus. Quando ele disse: fale a rocha, ele feriu a rocha. Mas veja o propósito de Deus. As coisas de Deus são simples. Nós temos que entender a maneira que Deus está fazendo as coisas. A maneira que Deus está trabalhando, no tempo que Ele está trabalhando e como Ele está. Não adianta pregar uma mensagem muito boa de santificação hoje, porque santificação é uma mensagem passada. Pregar uma mensagem, trazer um ensinamento para restaurar os dons na igreja, como foi nos dias dos pentecostais, lá em 1900, é manufaturar. Não funciona. Agora, justificação, santificação e os dons espirituais acompanham a noiva.
mas não é o que ela está precisando para ir embora. Ela precisa da palavra. Os dons manifestam segundo a necessidade do momento e da hora, como manifestaram nos cultos do irmão Brana. Pessoas falavam em línguas e vinha logo a profecia em seguida. Tá? A santificação, nos dias de Wesley, clareou, jogou luz no mundo inteiro. Martinho Lutero foi um herói, um valente, um corajoso de enfrentar. Ele não pediu ajuda para ninguém, ele não fez uma parceria com ninguém, ele não fez uma ONG para fazer aquilo lá, não. Ele foi lá, escreveu 95 teses na porta do castelo Wittenberg, onde era a igreja, na cidade de Wittenberg. 95 teses protestando o catolicismo. E saiu com a mensagem dele. Vocês veem que foram homens corajosos, que eles dependiam só de Deus para fazer as coisas. Me parece que estamos no momento que um tem que depender do outro para fazer alguma coisa. Se alguém não toma uma decisão, ninguém toma, ninguém vai à frente e fala, Deus tratou comigo e eu tenho uma decisão divina, é assim diz o Senhor. Confere na Bíblia, confere na mensagem, porque é isto. A verdade é que a hora que chegamos, o momento que chegamos, é um dos mais cruciais da história do homem na Terra. Olha que coisa enganosa. Vai haver um período muito bom. Vai ficar muito ruim para nós. Porque vai ter leis, vai ter normas, vai ter maneiras que a gente não tem como submeter aquilo porque é contra a palavra. Tem aí a ideologia de gênero, e tem tantas coisas que vai ser introduzida. Esta luta pela igualdade, essa luta o saneamento da economia e todos, acabar com a pobreza, a palavra certa é acabar com a pobreza. E o homem que acabar com a pobreza, já pensou? Como que ele vai ficar famoso? Como que ele vai ficar diante da sociedade? Estamos caminhando para aquele período de uma paz tremenda. E que o mundo todo vai viver na situação das melhores. Esse é o reinado do anticristo. Essa é a paz que ele vai oferecer, o conforto que ele vai oferecer. Mas se você tomar as escrituras sagradas e ver o que eles vão impor para isto, nós estamos numa situação para mostrar, para revelar se Jesus está vivendo em nós ou não. Até aqui, não tem, preste atenção que estou pregando, não tem sido exigido nada ainda. Tem, Morning? Nada. Mas vai chegar a hora que vai exigir. Vai chegar uma hora que vai exigir e quem não tem vai voltar para trás. Vai blefar. Vai chegar esse momento dessa exigência. Até agora não. Até agora a lei está advogando em favor de todos, os direitos individuais, e tem tanta coisa boa por aí. Mas vai chegar o momento que para esse sistema funcionar, tem que ter uma mente só o povo. Tem que ter uma religião só, tem que ter um líder. Tem que ter um que lidera as finanças do mundo. E que vai liderar no mundo
uma só religião. Não é ter uma grande placa e dizer, é a única religião do mundo. Você pode ficar com a sua igreja lá, não tem problema. Desde que você responda para eles o que eles querem. Do contrário, você está colocado do lado de fora. Esse é um período que o povo vai mostrar. Estamos vendo já uma grande parte do povo que tem esta mensagem aqui, que a hora que chegar esse momento, mas eles vão vender assim. Eles vão entregar isso de mãos beijadas. E vão falar que é Deus. E vão falar que o quadro mudou, que sempre esperamos por um bom tempo, e que sempre esperamos por igrejas lotadas, e que sempre esperamos para ter liberdade, mas agora chegou o grande momento. Mas no final desses 3 anos e meio, que não é no começo, é que vai explodir a batalha do Armagedon. É nesse período que se cumpre Zacarias, que a língua e os olhos dos homens apodrecem na sua boca e os olhos nas suas órbitas, e eles procurarão a morte naquele dia e a morte fugirá deles. Esse é o tempo. Armagedon não é no começo, Armagedon é depois de 3 anos e meio. Quando encerrar os 3 anos e meio, começa o Armagedon. Até quando vai? Não sei. É uma guerra rápida, que é atômica. Mas eu não sei até quando ela vai. E ninguém escapará. Não vai ter um humano na terra que vai estar livre disso. Porque, agora, pense bem nisto. Israel, Deus diz para Moisés lá, você não vai entrar. Mas quando Moisés feriu a rocha, ele estava fazendo um tipo que a palavra seria ferida de novo. Que a palavra seria de novo rejeitada e a palavra seria crucificada. Já que não tem mais carne para ela ser crucificada, então ela é crucificada aonde se prega o evangelho, onde se ensina a palavra. A palavra é rejeitada, é crucificada e tem uma campanha para rever os conceitos da Bíblia, vocês sabem disso. Tem uma campanha para rever a Bíblia, dizem aí os teólogos que tem que ser atualizada. Já pensou? Vão escrever uma Bíblia exatamente da maneira que o mundo quer. Vai dar direito a casamento de sexos iguais e por aí fora. Como já tem, né? Que a Bíblia condena. Romanos 1 condena. Então eles vão mudar Romanos 1 e tantas outras coisas, né? Manifestou um pastor batista aqui em São Paulo. Até a Batista pôs ele para fora por causa disso. Porque ele exigiu, ele está fazendo uma campanha para que a Bíblia seja atualizada, porque a Bíblia tornou-se um livro sanguinário de divisões. Um livro de guerra, de batalha e de contenda. Foi o que ele disse. Aonde vai o desvario de uma pessoa que não tem conhecimento de Deus? As loucuras que eles fazem. Então, entender esse tempo aqui e entender o tempo de Israel. Moisés feriu a rocha e Deus disse, você não vai entrar na terra. Levou ele no Monte Nebo e mostrou a terra. E Moisés estava em um lugar que ele olhava para a terra e olhava do outro lado, via Israel. Ele estava parado entre
a terra prometida e Israel, no Monte Nebo. E dali Moisés sumiu. Moisés voltou em cena 800 anos mais tarde, no Monte da Transfiguração. E provou que ele estava vivo. Provou que ele não morreu no Monte Nebo. Deus o fez passar por um ato e levou ele para casa, deixando-o para um serviço no tempo final. Deus toma Elias diante do povo, diante de Eliseu, abre o Jordão, leva Elias para casa. Desce um carro de fogo, ele sobe de um redemoinho. Vai para casa, Elias. E para ele voltar para um serviço mais tarde, no tempo do Armagedon. Deus guardou esses dois homens para tratar com Israel nesse tempo final. O tempo do povo gentil está encerrado, terminado. Estamos vivendo em um tempo, vamos dizer uma palavra meio inócua, um tempo que não existe. Um tempo que Deus está dando. Um tempo que Deus emprestou para nós. Esse tempo não existiria. Agora nós estamos vendo, quando Deus dá uma oportunidade dessa, então era para agarrar isso de corpo e alma e entregar-se a isso. Estão dizendo assim, em 63, os mistérios foram revelados. Em 33, o anjo desce no rio Raio, aquele anjo era Cristo. E todos os acontecimentos que aconteceram ao longo do ministério do irmão Brana. Aí fala, não, mas para aí, 63. Veja bem, nós estamos em 2022. 33. Dá 67 anos até chegar no ano 2000. Depois mais 20 dá 70. Dá quase 100 anos. Ah, não. Isso aí foi fábula. Isso aí, aquele povo já morreu, ninguém sabe de nada. Em 33. Não tem testemunha mais daquilo. E o povo, inconscientemente, está desacreditando que haverá um arrebatamento, que haverá um Armagedon, que haverá, sim, um ministério na terra do anticristo. O povo está desacreditando. Mas quem sobra no final, chamado o remanescente? Quem sobra no final? São verdadeiros heróis que creram e batalharam. Não precisava ter evidência. Eles tinham algo que realmente vindicava esta verdade dentro deles e nunca fizeram eles voltar atrás. Tome Davi. Davi estava colocado para fora de Jerusalém, destronado, rejeitado, fugitivo. E saíram lá 37 homens, ou 33, eu não sei se é 33 ou 37 homens que ficaram lá com Davi. Mas o que Davi podia oferecer para ele? Estava destronado, não reinava mais, era fugitivo. E aqueles homens eram todos gentios. Ficaram ao lado de Davi, dormiram nas montanhas com Davi, passaram fome com Davi, lutaram ao lado de Davi. Quem mostrou para eles, quem disse a eles que Davi ia voltar a reinar, que Davi ia voltar a ser entronizado? Tinha um sistema dentro daqueles homens que diziam,
Se Davi morrer, a gente morre. Se Davi viver, a gente vive. Mas esse é um rei verdadeiro. E Davi voltou a reinar. E eles reinaram com Davi. Mas ir às batalhas, ser fugitivo como Davi foi, andar com ele em perigos, não era para qualquer um. Tinha que ser alguém que tinha certeza do que estava fazendo, porque não eram homens aventureiros. Eles tinham família, eles tinham nome a zelar, eles ficaram ao lado de Davi, quando Davi estava sendo perseguido, destronado pelo seu povo e pelo seu próprio filho, Absalão. Agora Moisés faz aquilo para trazer um tipo hoje, para se cumprir hoje a rejeição da palavra. A palavra foi crucificada 2 vezes. Quando a primeira vez Jesus foi Deus, Emanuel, Deus em carne, e agora, na segunda vinda, a palavra novamente é crucificada, a palavra é rejeitada. Foi o caso de Moisés ferir a rocha pela segunda vez. Mas quando Moisés disse para o Senhor: se vais acabar com este povo, se vai matar esse povo, que eu seja o primeiro da lista. Aí Deus mudou de ideia. Já pensou? Ele fere a rocha e não entra na terra. Mas quando ele parou pelo povo, Deus disse: não vou fazer isso. Parece que Moisés tinha uma ideia melhor. Parece que Moisés amava mais o povo e confiava mais no povo do que o próprio Deus. Mas não era Moisés, era o próprio Deus em Moisés, fazendo uma sombra de Cristo. Tá? Foi Deus em Cristo que morreu por nós. O homem Jesus Cristo revestido do próprio Deus da palavra. E ele falou para os seus discípulos: não vou dizer tudo para vocês agora, porque vocês não vão suportar. E se ele começasse a dizer: olha, vai vir um tempo aqui que vão queimar vocês na fogueira, vai vir um tempo que vão decapitar vocês, vai vir um tempo de perseguição, e contar tudo o que ia acontecer. Pô, para aí, mas tudo isso vai vir sobre nós? Vai ter muita fogueira para nós? Vai ter muita guilhotina para nós? Vai ter muitos leões para comer a gente? Senhor, que coisa é essa? Não vou dizer agora, porque vocês não vão suportar. Mas vai chegar uma hora, e quando chegar aquela hora, eu os vou capacitar para encarar, para enfrentar a adversidade do dia. Vai chegar um momento para esta igreja que está aqui, para a igreja que recebeu a palavra, vai chegar uma hora para ela que Deus vai te capacitar para enfrentar as coisas que estão por vir. Agora aí que vem a grande história. Ninguém está preocupado em se encher do Espírito Santo, até pensa que tem. Até pensa que tem. Mas se você botar a palavra diante dessa gente aí, você vai ver que eles não têm. Porque quem tem o Espírito, guarda a palavra. E o Espírito de verdade vos guiará em toda a verdade. Não é isso que acabamos de ler? Agora estava dizendo que quando não tinha mais animais de combate, lá no 5º selo, você vai ver Deus tratando com o judeu, e o 6º selo, a destruição. A arca parou ali. A arca levou Israel até do lado do Jordão. Se não tivesse uma arca e as tábuas da lei lá dentro da arca,
aliança que Deus tinha feito com Israel. Aquela arca representava Cristo, a palavra, e onde a arca ia, não tinha inimigo que ia suportasse, parasse na frente. Mas ela levou até na beira do Jordão. Moisés tinha partido, Moisés tinha morrido, e agora era Josué. Parece contar essa história e fica uma coisa tão simples, né? Que maravilha, chegamos. Poxa, eles tinham 11 dias para entrar na terra. 11 dias. Eu li aqui semana passada, vocês se lembram? Eles tinham 11 dias para entrar na terra, ficaram 40. Eles saíram, atravessaram o mar, chegaram até Cádiz Barneia em 11 dias, 11 jornadas, a Bíblia diz, uma jornada por dia. Aí ficaram 40 dias lá, porque os espias foram naquela terra. Quando voltaram de lá, trouxeram a evidência. Ninguém pode negar que esta mensagem não é pura palavra verdadeira. Ninguém pode negar que isso aqui te dá o Espírito Santo, que cura os doentes, que te levanta do meio das coisas podres do mundo e te faz uma pessoa saudável, te faz um cristão verdadeiro, não carregando fanatismo, tonteria na cabeça, mas cristãos sadios, bem instruídos, bem ensinados, que servem a Deus, que sabem adorar e adora em espírito e em verdade. Está aqui diante de nós. Ninguém pode negar isto. Agora, nós vamos chegar uma hora que vamos provar. Deus vai dar uma prova final. Sempre ele fez isso. Ele deu 40 anos para Israel. Eles caminharam 40 anos, equivalendo a um dia. Que eles ficaram 40 dias na terra, cada dia um ano. E aconteceu que todos eles morreram. E comeram, beberam, desfrutaram das benécias de Deus, desfrutaram do ministério de Moisés, viram o pilar de fogo, viram a nuvem, as manifestações de Deus, o tempo todo eles viram. Mas chegou um tempo que eles foram se apagando, foram morrendo, dado a idade, e a Bíblia diz que todos eles estão separados de Deus. Agora vocês me perguntam, aonde eles morreram? Vocês sabem o lugar da morte deles? Já pararam para pensar aonde Israel morreu? Aonde aquela geração morreu? Aquela geração morreu quando eles viram o Espírito Santo e rejeitaram. Porque Canaã, a terra prometida, um tipo do Espírito, quando você entra numa nova vida. Em Canaã era outra vida. Canaã não tinha maná caindo. Canaã era uma igreja guerreira, uma igreja que trabalhava. Eles não entraram lá para dormir, entraram para expulsar os poceiros, tirar os inimigos daquela terra e tomar posse. Foram 7 nações que eles batalharam, guerrearam com gigantes a vida inteira e colocou cada um para fora para se apossar daquilo. Foi isso que eles fizeram. Então Deus te dá sim o Espírito Santo, mas para você
lutar, porque ele te capacita para a luta. É uma espada em sua mão, é músculo nos seus braços para a luta. Ele te capacita para enfrentar o que está nos esperando ali na frente, porque sem ele ninguém vai vencer aquilo, irá se vender. Está começando mais um ano, que ano maravilhoso vai ser. Quem falou para você? Quem sabe o que espera amanhã? Nós temos que saber de uma coisa: Deus te pôs no lugar certo, tá? Se você errar, você é duplamente condenado. Primeiro, por estar no lugar certo. Segundo, por errar. Errar faz parte do ser humano, porque o ser humano é débil e erro é inerente. Mas eu estou falando do erro de não guardar a palavra. Estou falando do erro que as pessoas podem cometer de cair numa margem diferente, entrar para um galho diferente. Esse é o grande problema, porque todas as sementes que estavam na terra brotou, e ela agora está manifestando. Toda a semente saiu para fora, todos os demônios estão soltos. Você vê, não precisa você ir longe, se você olhar na estampa de um homem de hoje, os homens modernos, e você vai ver quem que está ali. Olhar para uma moça, uma mulher moderna nos dias de hoje, e você não precisa dizer quem é que está ali. Quem mora naquela casa? Quem está conduzindo aquela casa? Os seus atos, suas atitudes, a maneira que eles se comportam, está dizendo quem mora lá, quem vive lá. A maneira que eles vestem, que eles falam, que eles se comportam, está dizendo quem é. Mas eles não estão aqui para ouvir isso que você está ouvindo. Mas Deus te pôs em um lugar para você entrar lá do outro lado. Israel estava numa linha direta para a promessa, para a terra. Digamos assim, Israel estava numa linha direta para o céu e foram parar no inferno. E aí? A Bíblia diz que todos eles estão separados de Deus. Por quê? Qual foi o pecado? Aonde foi o pecado? Quando rejeitaram o que Deus tinha dado a eles. O que Deus tinha dado a eles? Aonde Abraão caminhou, Deus marcou e disse a Abraão: aonde você pôs a planta dos seus pés, a sua semente vai herdar. Essa terra pertence a este povo. E os 400 anos da ausência de Israel ali, foi invadido por poceiro, chamado Canaã, 7 nações. Agora, a terra está lá. Veja lá, aquilo é seu. Você olha, mas Deus vai dar uma coisa dessa para mim? Pensei que Deus ia dar para mim um hotel de 5 estrelas, mordomo, para cuidar de mim, médico de ponta para cuidar das minhas enfermidades. Pensei que Deus ia dar para mim um cheque tudo assinado, era só descontar. Mas o que Ele me deu é só luta. Como que Deus quer que você trabalhe como Ele trabalhou? Deus quer que você lute como Ele lutou. Deus lutou em Davi contra um Golias. Deus lutou em Sansão contra os filisteus. Deus lutou, um homem chamado Gideão, contra aqueles milhões daquelas nações. Deus lutou com Moisés. Deus estava em Moisés contra uma nação, a mais poderosa do mundo.
o Egito contra o rei mais poderoso do mundo, Faraó. Moisés não temeu Faraó e nem o seu exército. Era Deus trabalhando em Moisés, Deus trabalhando em Gideão, Deus trabalhando em Sansão, Deus trabalhando em Davi, Deus trabalhando em Samuel, Deus trabalhando em Paulo, Deus trabalhando em William Branham. É Deus trabalhando hoje conosco. Ele continua trabalhando. Ele precisa do meu braço, precisa da minha voz, Ele precisa do meu ser nesse púlpito para pregar a verdade. Ou você pensa que Ele vai descer como um anjo aqui? Ele desce como um anjo aqui, brilhante, para batalhar por você? Você tem que vencer o diabo no terreno dele. Você tem que vencer o diabo aí aqui, ó, nessa casaca de carne. Você tem que vencer o diabo aí aqui. Porque do outro lado não precisa disso. Do outro lado o diabo nem por lá passa. Mas ele está aqui. É dentro do Éden dele que ele está sendo vencido. É dentro do Éden que ele formou que ele está sendo derrotado. É aqui neste campo de batalha. É aqui neste lugar que ele é vencido. Você vence o diabo com o joelho no chão. Você vence o diabo guardando a palavra. Você vence o diabo amando a palavra e vivendo a palavra. Deus não trabalha com preguiçoso, não. As pessoas procuram se ajeitar ali, se ajeitar aqui, ser esperto nisso, ser esperto naquilo. Deus não age com esperteza. Não precisa de gente espertas, não. Inteligentes. Deus precisa de gente de fé, de coragem. Tá? Quando chega o momento de dizer, eu não posso. Aí você chega e diz, é aqui que eu vou enfrentar. É aqui que eu posso. Porque tudo que está na sua frente, que você é capaz, não tem muita graça, tem? Mas aquilo que você não é capaz, você fala, é exatamente aqui que eu vou vencer. Porque é aqui que ele vai pelejar. É aqui que Deus quer pelejar. Deus quer pelejar com o mar revolto. Deus quer pelejar com a legião de demônios que estavam no Gadareno. Deus quer pelejar com o espírito de prostituição que estava na mulher do poço e Maria Madalena. Deus quer pelejar com a pessoa com a mente detonada pelo mundo, pela incredulidade. Deus quer pelejar as grandes batalhas. Ele tem que capacitar homem. Se Deus envia uma luta, porque tem alguém para lutar. Se Deus tem uma prova, tem alguém para enfrentar esta prova. Deus não enviaria uma prova e ficaria sem ninguém para lutar. Se ele envia, porque tem, e está vindo. E as provas estão chegando a cada momento. E elas chegam. E você vai só navegando nos mares das águas da palavra e vencendo cada inimigo. Preste atenção. O pecado de Israel estava em Cádiz Barneia. Eles viram a palavra, desfrutaram da palavra, porque Deus fez questão que eles levassem o produto da terra, para que eles sentissem como aquilo era bom. Os figos e as uvas de Canaã. Sentir como aquele produto era um produto excelente. E tinha mais, não era nem cultivado por cristãos, era pelos gigantes que estavam lá. Pensa bem quando Israel plantou lá. Quando Israel, ele arou a terra e fez o seu plantio. Que eles trouxeram uva que o inimigo plantou. Mas um dia eles iam plantar as uvas deles. Ia plantar as plantações deles. Mas não tinha um palmo. Não tinha onde colocar os pés que não tivesse um inimigo. E o Senhor disse para Josué, guarde o livro desta lei, guarde o que Moisés te ensinou Israel, e lhe digo
que nenhum inimigo ficará diante de ti. E tem mais. Aonde você pôr os seus pés, aquilo vai ser seu. O Senhor Jesus vem e fala assim, olha, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O que ele falou para Josué, ele falou para nós. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque a igreja do Senhor é a palavra. E aonde as pessoas caíram, elas caíram quando Deus envia um profeta, quando Deus envia a sua palavra, quando Deus abre os mistérios. O povo diz, isso aí é loucura. Esse homem não tem escolaridade, esse homem nunca fez, nem sequer ele fez teologia, um curso simples, teologia de 4, 5 anos, né? Ele não conhece nada, ele trouxe esses ensinamentos, nós não cremos nisto. Ele tinha apenas um dom de cura e de revelar as pessoas, só que ele tinha. Esse era o pensamento dos pentecostais. E os pentecostais rejeitaram. E a última chance que eles tiveram foi na abertura dos selos. Quando a palavra abriu para eles, aí eles ficaram completamente cegos. Você percebe que durante as 7 eras da igreja, sempre teve o animal de combate, guardando a palavra, mas quando a palavra abre, não tem mais animal de combate. Por que não tem? Porque agora é a própria palavra. Agora é o próprio Senhor. Todo esse tempo passou. O juízo tem que vir sobre a terra. Tem que haver um lugar aonde Deus possa julgar. Deus não faz um julgamento sem que tenha base na palavra para fazer o julgamento. Quando Deus julgou Israel 40 anos no deserto, foi porque 40 anos eles rejeitaram a palavra e pagaram o preço por 40 anos. Quando Deus envia um julgamento, é porque ele esgotou todos os seus recursos. E Deus enviou totalmente, completamente. Deus enviou toda a palavra. Houve rejeição, então agora é o tempo de vir o julgamento. Vou ler aqui o 5º selo, parágrafo 80. Parágrafo 80 do 5º selo, diz assim: agora, quando tomamos Mateus 28 e 19, e pesquisamos Mateus, o qual representava o leão, e chegando ali, nós encontramos exatamente porque eles batizam em nome de Jesus Cristo. E ali estava ele, ali de pé, com essa mesma escritura, para guardar a sagrada comissão do batismo no nome de Jesus Cristo. Bem, você está vendo? Quando o Senhor Jesus Cristo deu uma ordem, em São Mateus 28, 19, e a igreja tomou 3 pessoas e fez uma trindade, mas vem o leão, este leão é Cristo, representado por este animal. Ele guardou exatamente o batismo em nome de Jesus Cristo. Tinha alguém para guardar esse batismo ali. Quando o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, ficaram ao redor do livro de Atos, guardando a palavra.
A palavra é a arca. E Israel tinha 4 pontos para vigiar: leste, oeste, norte e sul. E estava no meio o tabernáculo. Ninguém chegava ali. A palavra estava sendo guardada. A palavra foi guardada por esses 4 evangelhos, guardando o livro de Atos dos Apóstolos. Então ali tinha esses 4 guardas ao redor da palavra. A arca, 2 querubins que estavam guardando a palavra no deserto. Aí diz, Deus diz, não farás para ti imagem de escultura. Depois ele vem e diz, coloque 2 querubins sobre a arca. Mas Deus não mandou adorar o querubim. Deus não mandou adorar aqueles animais em cima da arca. Era uma representação que a palavra estava sendo guardada. Então você tem que descobrir que não chegamos aqui porque nós fizemos o nosso próprio caminho. Alguém fez o caminho. Alguém te pôs no caminho. Alguém te guardou na caminhada. Alguém te sustentou. Em algum lugar está a palavra. Se a palavra está neste lugar, ela está sendo guardada. Onde está a palavra? Deus, ele tem a obrigação de guardar. Ele guardou o batismo, ele guardou a arca o tempo todo. Mas quando a arca chegou no fim da jornada dela, no lado do Jordão, do outro lado era a terra prometida. Eles tinham que lutar, trabalhar para tirar os inimigos, limpar a terra e se estabelecer lá. Você, quando recebe o Espírito Santo, aí você se torna um lutador, um batalhador. Aí eu tenho o Espírito Santo, pastor. Eu vou 1 vez por mês na igreja. Esse Espírito Santo que está fazendo você vir na igreja 1 vez por mês, eu acho que não é o verdadeiro Espírito Santo da Bíblia. Você arruma um outro Espírito Santo para você. Que esse não. Esse não deixaria você quieto. Esse te faria lutar. Este faria ser um cristão. Este faria ser um verdadeiro marido, uma verdadeira esposa, um verdadeiro ministro, ser uma verdadeira igreja. Porque o Espírito Santo, quando eles entraram na terra prometida, no comando de Josué, eles não tiveram nem um pouquinho de medo dos demônios de lá. Mandaram todo mundo embora. Mataram gente que não acabava mais. Mas limparam a terra, plantaram na terra, se estabeleceram na terra. Ali tinha Páscoa, ali tinha todas as reuniões solenes de Israel. Lá estava Josué, o grande comandante, e a igreja estava estabelecida. Deus enviou a sua palavra através de um profeta para estabelecer a sua igreja. Para pôr a sua igreja no ponto de partida, para ir para casa. Mas aqui, quando chegamos, este 5º selo, não há nenhum cavaleiro que sai, não há nenhum animal a anunciá-lo. Agora João, o cordeiro abriu e João o viu. Não houve ninguém ali para dizer, vem e olha, vem e vê. Não tinha ninguém para dizer isto. E no 6º selo, não há animal para anunciá-lo. E no 7º selo, não há animal para anunciá-lo. Porque poder algum para anunciá-lo, veja, ninguém o faz. Veja, depois do 4º selo, não há anúncio por nenhum poder animal do 5º, 6º e 7º selo, de modo nenhum. Ele disse, eu amo isto, como nos tempos do cavaleiro,
dos 4 cavaleiros, dos 4 diferentes cavalos, havia um animal que anunciava o poder. Toda vez que o cavaleiro montava, outro cavaleiro saía para cavalgar outro tipo de animal, saía e anunciava. Esse é um grande mistério. Esse é um grande mistério. Esse é o mistério porque anunciando o mistério. Porque não há um cavaleiro, porque não há aqui no 5º selo ninguém para anunciar. Aqui está, conforme a revelação que o Senhor Jesus me deu hoje, veja, ou esta manhã cedo, isso é, que o mistério das eras da igreja já está cumprido. Os mistérios das eras da igreja já está cumprido neste tempo. O mistério do anticristo está revelado neste tempo. O anticristo deu a última cavalgada. Encontramos sobre seu cavalo amarelo, misturado com suas muitas cores, e cavalga até chegar à perdição. Todos os mistérios reunidos foram abertos na abertura dos selos. Agora, se os mistérios estão abertos, não precisa ter mais animal de combate ou animal de defesa. Durante as eras você vai encontrar esses animais guardando a arca, guardando a palavra. Quando as eras encerram, termina o percurso da arca, termina a jornada da arca, porque agora você vai entrar em outro reino. Você vai entrar em outro lugar, que não é necessário mais isso, porque o tempo terminou. Israel acampava no deserto, em quatro lados, como falei, norte, leste, oeste, norte e sul. Ali acampava Israel. Mas quando entraram na terra, eles estavam em batalha, em luta, e possuindo aquilo que era deles. Você tem que lutar por aquilo que é seu, por aquilo que Deus te deu. Jesus te deu vida eterna no Calvário. Jesus te deu o Espírito Santo no Calvário. Josué tomou o lugar de Moisés, porque Moisés representou Cristo, e o Espírito Santo representa Josué. Quando Jesus fez a obra, tirou o povo, libertou o povo, Deus enviou o Espírito Santo para completar a obra. Deus enviou o irmão Brana, trouxe a igreja até na abertura dos selos. Agora é o Espírito Santo que está conduzindo a igreja, é Cristo mesmo. Vocês entenderam? Quando Deus tirou o irmão Brana, em 65, para ele tomar lugar, Deus tirou Moisés e Josué assume. Cristo fez a obra completa de libertação e veio o Espírito Santo sobre os discípulos no Pentecostes, sobre a igreja primitiva. Agora Deus envia o profeta, toda a unção estava no profeta, toda a revelação estava no profeta, só ele tinha. Agora Deus sai de cena e tudo que estava no profeta passa para a noiva. Ela tem exatamente o que o profeta tinha, a revelação que ele tinha, o Deus que ele servia, o Espírito que estava nele e está na noiva. Então agora você está em outro reino, em outro lugar, em outra terra. Amém? A noiva tem passado do outro lado, ela está prontinha para subir para casa. Enquanto alguns estão esperando o arrebatamento daqui a 100 anos para o seu tataraneto, mas nós sabemos que ele está agora mesmo aqui. Por quê? É simples de entender isso, não é? Não há dificuldade para entender isso. Por que Moisés morreu no Monte Nebo? Por que Deus tirou Moisés lá no Monte Nebo? E por que ele deu comissão para Josué? Josué representa o Espírito Santo. E a terra que Josué foi lá com o povo e limpou, era deles. Deus te dá o Espírito Santo e você vai limpar. A terra é sua.
A promessa é sua, o céu é seu, o arrebatamento é seu, a vida eterna é sua. Mas com o braço cruzado, parado, olhando, não, é luta, luta. Precisa de tudo isso, pastor? Se você não acha, não faça. Mas a Bíblia não diz assim. Se você acha que não precisa de nada disso, não faça. Tem pessoas que creem em Deus, mas sempre está querendo dar uma ajudinha para o Senhor. Eu levanto 100 quilos. Tá? Esse é o meu limite de peso. Eu levanto 100 quilos. Isso eu posso fazer. É o meu limite. Eu posso fazer isso e vou até aquele determinado ponto. Tá? Agora, se Deus chegar e dizer para você, agora você vai dobrar o peso, você vai erguer 200 quilos, tá? Você vai lá e ergue 200 quilos. Aí você fala, eu preciso dar uma ajudinha para Deus agora. Está muito pesado esses 200 quilos aqui, eu preciso dar uma ajudinha para Deus agora, preciso dar uma forcinha para Ele, porque só Ele não vai dar conta, mas se eu der a minha ajuda, a gente pode aumentar esse peso aqui, a gente pode passar um pouquinho desses limites, se eu ajudar Ele. Agora, se eu der uma ajudinha para Deus, Ele pode me arrumar um casamento, Ele pode me arrumar isso, arrumar aquilo, Ele pode mudar meu padrão de vida. Eu sei, eu tenho orado a Deus, sim, orado. Nós temos que orar, e diz a Bíblia, orar e vigiar. Orar e não cruzar os braços, mas entrar em ação. Mas nunca dizer assim, olha, eu vou orar e vou ficar quieto e ver o que Deus faz. Não, você ora e vai à luta. E quando você vai à luta, você não está dando uma ajuda para Deus. Não, você está lutando porque é Deus, é o próprio Senhor que está lutando aí. É Ele que te encoraja, é Ele que te dá habilidade. Vou fazer um caminho por este lado aqui. Deus diz, não vai dar certo, vai por este lado. Senhor, mas por que eu acho melhor? Então vá. Então vá, ué. Ah, não acho que está certo assim dessa maneira. Você não acha que está certo a Bíblia e a mensagem? Então fique com seus pensamentos, fique com as suas ideias. Se a gente pensar na comissão de Josué, ele guardou a palavra de Moisés, e Moisés era um homem. E nenhum demônio parou, nenhuma nação, nenhum gigante parou diante de Josué. Falava Josué, Satanás tremia inteirinho. Se falar no nome de um cristão que tem o Espírito Santo, o diabo já está de mala pronta para ir embora. Pode estar certo. Se falar, chegar um homem num ambiente, uma mulher, cheio do Espírito Santo, não cheio de tonteria de religião, cheio do Espírito Santo, Satanás, ele vai perder todo o seu poder de ação. Que chegou uma força maior ali. Você não precisa fazer nada, Ele vai fazer. Você somente entra em ação e faça o que lhe foi mandado. E Deus termina o assunto. Presta atenção. Agora, o que eu estava falando é que chegou o fim. As eras da igreja chegou. E Deus abriu sua palavra. E a palavra veio para o profeta. E o profeta enviou a sua palavra para tirar uma noiva. É o fim. Isso aconteceu no ano de 63. E que já faz um longo tempo que aconteceu. E Deus tem segurado isso até esse momento. Deus tem mantido isto assim. Por uma causa, por um propósito. Mas como que nós podemos orar para Deus enviar um avivamento? Tem alguém capaz para um avivamento? Tem pessoas que realmente encaram um avivamento, se Deus enviar um avivamento hoje? Aí está a história.
o que exige, o que requer. Deus precisa de material para trabalhar. Ele precisava de Josué, de Sansão, de Baraque, de Débora. Ele precisava de Josué, de Moisés. Ele precisava de Abraão. Deus precisa de alguém. Agora, você sabe que Deus sabe onde está isso? Ele sabe onde está e a hora que Ele vai fazer aquilo. Deus sabe que tem uma noiva. Deus sabe que tem pessoas que são capazes. E na hora exata, Ele vai disparar o gatilho. Aí você verá uma igreja que o mundo nunca viu. Aí você verá uma igreja que nunca caminhou sobre esta terra. Que ela está aqui agora mesmo, aguardando a adoção. Quando ela receber esta adoção, haverá um poder nesta noiva de Jesus Cristo, que ela vai parar este velho mundo, e ninguém vai saber aonde ele está e quem é ela. Ela será totalmente invisível aos olhos e ao conhecimento do mundo. Mas você saberá que é um desses. Eu quero ler aqui para vocês. Para receber isso, eu quero encerrar aqui. Eu tenho 10 minutos para encerrar. Aqui está, olha. Posição. Onde nos encontramos? O mundo numa condição sodomita. Como aconteceu como aconteceu? Havia alguém naquele dia esperando por um filho prometido. Havia uma única pessoa, escute bem isso, isso aqui vai fazer a diferença para você. Havia só um homem esperando um filho. Era um homem chamado Abraão. Ninguém estava esperando por um filho. Ninguém tinha a promessa de um filho. Só Abraão tinha. E nenhuma possibilidade. Nenhuma chance. Chance zero. Mas era o único homem que tinha a promessa de um filho. A única igreja que tem a promessa de um filho é a igreja eleita. Ela tem promessa de um filho. E aonde está esse filho? O filho que Abraão esperava estava nele. Certo? O filho que Sara esperava estava nela. Mas qual era a evidência deste filho? Isso aí é que deixa a igreja ou com fé de rápido ou num desânimo muito grande. Porque não tinha nenhuma evidência. Não tinha nenhuma evidência que ele pudesse ter aquele filho. Você tem alguma evidência aí no seu corpo que você tem algo sobrenatural aí? Você tem alguma evidência aí que você pode ser mudado por si mesmo? Qual a possibilidade que alguém tem aqui para ser mudado? Quem tem aqui a possibilidade de sair daqui e estar lá do outro lado da eternidade num piscar de olhos? Mais do que a velocidade da luz. Quem tem essa possibilidade? Quem é capaz? Quem é capaz de sair de um corpo mortal para um corpo imortal? Não há mínima possibilidade
em termos humanos. Como que você pode medir a mensagem cientificamente? Como que você pode medir a mensagem de uma maneira religiosa? Não há como. Tem só um fator. O fator é esse: Abraão, deixe tudo. Abraão, deixe tudo. Deixe a casa de seus pais, deixe todos os seus parentes, saia, atravesse esse rio aqui. Ele saiu, atravessou o rio Eufrates. Ele fez morrer a si mesmo. Para onde eu vou? Não sei. E Abraão caminhou sem saber para onde ia, porque ele tinha que ser peregrino, sem destino certo, sem morada certa, ao relento, ao sol e à chuva e assim por diante. E foram todos os anos da sua vida, até que ele se acabou no deserto. Mas enquanto Abraão estava passando por esses processos, estava sendo formado um filho. Enquanto Abraão estava passando por esses processos, no deserto, nas lutas e no seu envelhecimento, estava sendo gerado um filho. Um filho que ele não tocava, que ele não sentia, um filho que ele não via. Mas a fé daquele homem era na promessa. Ele ouviu a voz do Senhor e disse: eu creio que o Senhor falou comigo, eu creio que ele é capaz de me dar um filho. Agora, o que o irmão Branda disse, como aconteceu? Agora note, havia alguém naquele dia esperando por um filho vindouro, prometido. Abraão e Sara, eles estavam esperando por um filho prometido no grupo de Abraão. Abraão tinha um grupo. Não era só Abraão. Ele era o personagem. Mas tinha 318 pessoas com Abraão. E aquele grupo cria Abraão. Você não pode viver com uma pessoa que você não crê. Ele mandou um dos seus criados ir lá e pegar a melhor novilha para sacrificar, matar para Jeová. E é quando aquele moço foi lá e preparou aquela novilha, e Sara preparou o bolo, e assim por diante, ele estava fazendo um serviço para Deus. Talvez o moço não soubesse quem era o personagem que estava fazendo aquela carne. Talvez Sara não estava certo quem era aquele personagem para quem ela fazia o bolo da melhor farinha. Mas era Jeová, era Elohim, que estava ali fora, embaixo do pé de carvalho, e conversava com Abraão. Quem sabe que esse mesmo Deus tem repetido a história, que ele tem chegado a nós debaixo de um pé de carvalho, e o que você está fazendo, preparando uma boa refeição para ele, que você está fazendo, tendo companheirismo com ele, assentado com ele, ouvindo ele falar: eu vou trazer o filho, eu prometi o filho a Abraão, eu vou trazer por esses dias. É o que ele está fazendo hoje, através da mensagem, dizendo: eu não esqueci da promessa, haverá um arrebatamento, haverá uma noiva para eu tirar daqui, o meu filho que eu prometi está dentro de ti. Porque o filho que ele prometeu está dentro de você, é a palavra dele que vai te transformar. Está escondida atrás desta pele, escondida atrás dessa carne mortal, onde habita toda a eternidade, dentro desta igreja que o mundo desconhece, que as pessoas nada sabem sobre ela. É atrás deste velho homem, desta velha mulher, de uma carne mortal envelhecida, é aí que ele se esconde. O esconderijo de Deus é você nesta noite. É você nesta era, é você neste tempo. Deus escondido e revelado em simplicidade. Mas no exato momento, o último capítulo do evento, pouco antes do filho prometido chegar,
houve 3 homens que desceram do céu, 2 anjos e Deus. Eles desceram e conversaram com Abraão sob o carvalho. E 2 deles desceram até Sodoma e clamaram contra os pecados da cidade. Isto aconteceu pouco antes da queima do mundo gentil naquele tempo. Sodoma inteira pereceu aí mesmo. Somente alguns foram tirados, Ló e suas filhas. Sua esposa nem mesmo conseguiu. Ela se voltou. Como eu simplesmente gostaria de poder ter tempo para mostrar-lhes isso. Agora mesmo, onde essa igreja se encontra nessa posição, e um homem ficou atrás, que conversou com Abraão e fez um sinal para Abraão. Observe, Abraão tinha visto Deus em muitos grandes sinais, pouco antes do filho vindouro. Porém, antes do filho ser manifestado, houve um sinal que lhe foi dado, porque o filho, o verdadeiro filho, haveria de ser o Filho de Deus, através da fé de Abraão. Veja, foi Jesus. Nós, sendo só a semente de Abraão, mortos em Cristo, somos semente de Abraão. E aqui agora nós encontramos, você descobriu, pelo ouvir da palavra, que você é uma semente de Abraão, porque você pôde morrer para si e nascer para um outro homem, nascer para uma outra vida, porque toda semente de Abraão, ela morre em Cristo, para em Cristo ressuscitar. Esta vida mortal não impede que esta fé perfeita dentro do seu coração traga este novo homem, esta nova mulher. Tem um corpo te esperando. E tem uma alma redimida aqui. Um está além do véu. Outro está dentro deste véu. Uma está além dos olhos mortais. E a outra está dentro deste homem mortal. Quando esta alma deixar este mortal, ela se revestirá de um corpo imortal, que é sua teofania. Ela está desejando captar esta alma redimida. Esta alma que está aqui é a semente, é Cristo, não é outra pessoa, a não ser o próprio Cristo. Esta alma que está aqui, porque Ele redimiu com o seu sangue e pôs dentro desta alma a sua vida, que é o Espírito Santo. E a palavra está ali naquele corpo celeste para tomar esta alma. Então, não temos que olhar para a estrutura humana e tão frágil e tão débil, sujeito à morte e todas as mudanças do tempo, mas olhar para uma promessa. Josué estava na terra e ele sabia que aquela terra aonde Abraão tinha caminhado pertencia a eles. Ele não tinha que cruzar os braços, tinha que lutar, mas sabia que nenhuma luta ele perderia. Você está nesta terra agora. Nesta mensagem, sabemos que não podemos cruzar os braços, temos que lutar, mas nenhuma luta você será derrotado, porque Ele está pelejando pela noiva. Deus abençoe em nome do Senhor. Vamos ficar em pé em nome do Senhor.